Olá, boa tarde a todos e todas aqui da UNAP. Esperamos que estejam todos e todas muito bem, acompanhando então a nossa live hoje com o professor Felipe. Vou só dar mais um minutinho para quem ainda não conseguiu se conectar no nosso Face. Lembrando, gente, algumas pessoas mandaram mensagem nesse final de semana querendo saber sobre a questão das máscaras que nós fizemos a distribuição, né, o ano passado para uma série de órgãos e também sobre a questão dos agasalhos, né, porque a gente sabe que vai chegar o inverno e que o inverno nesse período é muito complicado para algumas pessoas. Então, sim, nós vamos fazer as mesmas campanhas do ano passado, nós já estamos com pedido de máscaras, né, nós já temos um grupo de pessoas, né, de alunos da UNAP que está fazendo, então, máscaras. A gente já tem um pedido para essa próxima quarta-feira de máscaras para serem entregues pelo DEDES da URGS, né, para uma entidade que acaba colaborando com mulheres que são chefes de domicílio, então a gente vai colaborar com a questão das máscaras. A ideia é colocar pelo menos 2 a 3 máscaras em cada cesta básica que vai ser distribuída. Então, quem quiser colaborar com máscaras ou com tecido, por favor, entre em contato pelo nosso WhatsApp da UNAP. E nós também vamos seguir com o nosso mesmo recolhimento de agasalhos que nós fizemos o ano passado, né? Eu sei que já tem gente trabalhando aí em meia de lã, touca, cachecol, então podem seguir trabalhando, porque no inverno a gente sabe que tem muita gente que precisa, e é bom também para a nossa saúde mental ficar, né, trabalhando com alguma coisa, sair um pouco dessa questão da pandemia, fazer um trabalho manual, acaba ajudando, né? A gente viu que muitas pessoas acabaram colaborando e o relato que elas nos deram é que, na verdade, mais que ajudar as pessoas, elas próprias estavam se ajudando, fazendo então essas máscaras, esses agasalhos para distribuir para as pessoas. Então, quem quiser colaborar, por favor, entre em contato pelo nosso WhatsApp. Nós temos um grupo no WhatsApp que é só para quem faz essa parte de máscaras e toucas e meias de lã. Então, a gente pode organizar tudo direitinho para que vocês possam participar e colaborar para ajudar, então, essas pessoas. Certo, gente? Então, vamos começar a nossa live de hoje. Tá? Hoje a gente tem a honra de receber aqui o professor Felipe Schroeder de Oliveira, que vai falar para a gente sobre estilos de vida e ansiedade. Né? Era um pedido já desde o ano passado, que as pessoas pediam que a gente trouxesse um psicólogo aqui para conversar com a gente sobre essa temática, então acho que vai ser uma tarde muito proveitosa para a gente. O professor Felipe, ele é psicólogo, né, professor do curso de psicologia na Universidade Franciscana, é graduado e mestre em psicologia pela PUC e doutorando em psicologia pela URGS, junto ao Núcleo de Pesquisa de Estudos em Neuropsicologia Cognitiva. E para nós, então, é uma honra receber aqui o professor Felipe, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre essa temática. Obrigado, professor Felipe, por ter aceito o nosso convite para conversar um pouquinho aqui com a gente. Olá, boa tarde. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É interessante, né? Saber de ti agora falando que é um tema que o pessoal estava requisitando, né? Faz tempo. Então, aí coincidiu bem de eu estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre o assunto da ansiedade e trazer também aqui algumas coisas que possam ter a ver assim com o estilo de vida. Enfim, ainda mais agora, né, que nós estamos nesse período do isolamento social, né, do afastamento, e que envolve todas essas questões que até então nós não tínhamos ainda vivenciado de uma forma tão intensa e real, assim, dessa magnitude, né, pela primeira vez, assim, nossa geração, assim, acho que da gripe espanhola até agora, assim, então, assim, nesse momento é um momento diferente, um momento que ninguém esperava, né, que fosse acontecer. Se perguntasse para alguém assim, nossa, o que vai acontecer? Vai vir uma pandemia, todo mundo vai ficar em casa, todo mundo vai ficar afastado das pessoas que ama, todo mundo vai ficar realmente sem ter contato com os amigos, as pessoas que gosta, com os colegas de aula, enfim. Mas isso tudo são questões bem assim, vamos dizer, inesperadas, né? São questões bem que ninguém espera, mas que todos a gente ia falar, mas nunca dava muita bola, porque parecia uma coisa distante que não ia acontecer. Então,
aconteceu. Então, assim, algumas coisas em relação à ansiedade e a sensação de ansiedade já vinham antes da pandemia, né? Nós sabemos que é um problema muito grande, assim, das pessoas da nossa sociedade, do mundo, que a gente sofre de ansiedade, né? A gente diz assim, ansiedade é uma coisa que a gente tem naturalmente na vida, assim, dia a dia, para coisas que tem coisas que a gente chama coisas pequenas, como, por exemplo, daqui a pouco, do dia a dia, assim, daqui a pouco arrumar a casa, ou daqui a pouco fazer um concerto, alguma coisa que estragou, ou daqui a pouco se preocupar se daqui a, tomou ou não o remédio, ou se, né, os filhos vão vir visitar ou não, né, no fim de semana. Isso, né, agora está um pouquinho difícil, mas anteriormente à pandemia isso era uma coisa, poderia ser uma coisa usual, né, e normalmente é. Então, essas preocupações, vamos dizer assim, mais das amenidades, das coisas mais do dia a dia, sempre estão conosco, né, de alguma forma ou outra. Às vezes, algumas preocupações, assim, como o pagamento das contas, como o pagamento das despesas da casa, como, daqui a pouco, o aumento das coisas no supermercado, enfim. A gente tem sempre algum tipo de preocupação, alguma coisa que pode nos deixar um pouco mais ou menos ansiosos, né? E são coisas que são esperadas, assim, são coisas que são do dia a dia, são coisas corriqueiras. A ansiedade, quanto nos faz sofrer ou ter um sofrimento, aí ela já é algo que vai além disso. É algo que vai mais, né, causa mais preocupação, causa mais aflição, porque ela, quando ela vamos dizer assim, grave, quando ela é muito intensa, ela ocupa muito do nosso dia a dia e das coisas que a gente faz durante o dia, das nossas atividades. Então, parece que primeiro vem a ansiedade, a sensação ruim, ou angústia, ou aquilo que dá no peito, ou uma preocupação com o pensamento que não para, fica lá ruminando sem parar. Primeiro vem isso, só depois a gente consegue se concentrar em outra coisa para fazer, como, por exemplo, daqui a pouco eu só vou conseguir ler um jornal ou ler uma revista, eu vou ter que fazer um esforço para conseguir superar a ansiedade, para conseguir fazer uma outra coisa, né? Daqui a pouco, para superar a ansiedade, daqui a pouco até para conseguir sair de casa. Claro que hoje em dia é uma questão difícil que a gente está passando, mas um motivo real para isso. Mas por vezes, de repente, isso não seria um motivo real. Então, há uma forma assim de como essas sensações que a gente chama de ansiedade podem ou não atrapalhar nossa vida. E aí que entra a questão de como conseguir controlar e dimensionar isso, né? O que é realmente algo que a gente que tem uma correspondência, que tem algo real mesmo no nosso dia a dia, que a gente se preocupe com coisas bem mais objetivas, e o que de repente possam ser sentimentos e coisas que a gente passa e vive sem conseguir até saber o que é, né? Porque daqui a pouco fica aquela coisa tipo, né, mas por que eu estou me sentindo assim tão ansioso, ansiosa? E não sabe exatamente o porquê disso, né? Mas as coisas vão acontecendo. Hoje em dia, a gente tem motivos mais objetivos, né? Nos causam preocupação com a nossa saúde, né? A pandemia, a saúde dos nossos familiares, a saúde das pessoas que a gente ama, a saúde dos amigos, a nossa saúde. Então, nós temos um motivo real para nos trazer preocupação. O que é também um fator, uma coisa que gera sofrimento, né? Então, é uma coisa que pesa mais, além de uma ansiedade daqui a pouco, que a gente não sabe o motivo específico, mas que já vem de um tempo, que já vem lá já faz muitos anos que isso vem acontecendo na vida e que se procura se tratar buscando atendimento, indo no médico, ou indo no psicólogo, ou indo no posto buscar ajuda, quando se tem alguma crise de ansiedade, que a gente fala, né, de pessoa ficar com palpitação, sem ar, ou tontura, ou enjoo, ou problema no estômago, ou problema na pele, tipo, são coisas que podem aparecer e a gente vai buscar ajuda, né? A partir de uma crise, daqui a pouco, de uma sensação de ansiedade contínua. Além do que é difícil, assim, também conseguir fazer coisas de uma forma mais tranquila, ou pelo menos ter um sono tranquilo, conseguir ter atividades de lazer de uma forma
mais serena, porque há sempre aquilo que eu falei, né? A gente tem que tentar, quando a gente tem que tentar vencer a ansiedade para conseguir fazer as coisas, aí isso já vai nos travando e atrapalhando a nossa vida. Quando a gente consegue lidar com a ansiedade, não tom assim, poxa vida, hoje eu tenho um problema para resolver e amanhã também, bah, isso está me deixando preocupado. Então, essa preocupação tem nome, tem aquele problema que eu tenho que resolver e eu vou lá e vou tentar ver o que acontece e dar sequência na vida. Isso não vai atrapalhar completamente as relações, isso não vai atrapalhar completamente as outras coisas que eu faço, que vocês fazem da vida, mas né, a gente vai administrando. Quando não consegue mais fazer as outras coisas, quando tudo parece ser fazer um esforço enorme, quando as coisas precisam de alguma coisa a mais, assim, parece que a gente não vai vencer, parece que a gente não vai conseguir, né? Isso aí já é algo que atrapalha. Essa ansiedade é uma ansiedade que precisa ser tratada, né? A pessoa precisa buscar ajuda para conseguir criar estratégias para diminuir um pouco esse sofrimento, né? E também tentar descobrir assim realmente o que ela pode fazer na sua vida dentro do seu estilo de vida particular, né? No seu dia a dia, lá onde mora, lá o que faz, o que gosta de fazer, né? Coisas bem do cotidiano que podem ajudar a diminuir essas sensações. E também a buscar informações e tratamentos sobre, né? Porque existem formas de diminuir isso bem eficazes, né? Então, dependendo, claro, de como cada um, o que cada um pretende, quer e consegue também acessar, né? Mas existem coisas desde do dia a dia até tratamentos um pouquinho mais longos que podem e conseguem trazer uma sensação de bem-estar em detrimento dessa coisa que a gente pode estar sentindo e que não precisa sentir durante tanto tempo e a vida toda, né? Algumas pessoas isso aparece daqui a pouco, apareceu mais com a pandemia, para outros isso já vinha mais de tempo, outros está aparecendo agora. Assim. Então, a gente precisa estar sempre identificando assim algumas coisas que são importantes para tentar manter. Uma das coisas que eu vejo assim agora conhecendo vocês aqui pelo NAP, né? Eu acho que esse tipo de atividade que a gente está fazendo agora também é uma atividade que ajuda a gente a se distrair, a tirar o foco de algumas coisas e preocupações, embora a gente esteja falando sobre ansiedade aqui, mas né, outros assuntos eu vejo que vocês tratam aqui direto, né? Outras atividades, isso também são coisas importantes que ajudam a diminuir a sensação de ansiedade. Então, existem questões que também podem ser trabalhadas, cada um pode trabalhar. Por exemplo, quando vai procurar um atendimento de um psicólogo, uma psicóloga, tem acesso a isso, tem acesso a uma forma de conhecer, de trabalhar, aprender alguma coisa, né? Como vocês fazem aqui, estudar, de ter algum tipo de aprendizagem, de conversar com pessoas, de ter o vínculo com outras pessoas, conhecer pessoas, embora isso esteja um pouco limitado agora, mas eu acho que isso mostra também o quanto isso é importante, né? Porque a gente sente a falta, assim, a gente vê quanto é importante isso. E o quanto a gente também deve estar buscando isso dentro das nossas possibilidades. Então, a ansiedade é uma coisa que está em nossa vida, assim, né? Ela está no nosso dia a dia e todo mundo sente um pouco, né? Então, ou muito, né? Todo mundo sente de acordo com a sua capacidade de, vamos dizer assim, dimensionar, que a gente fala, capacidade de ver o tamanho das coisas com as quais vai se preocupar, com as quais deve se preocupar, ver o que consegue resolver, né? Ou não, mas também ver assim os seus sentimentos, não só a questão do mundo em volta, né? Tipo, resolver problemas do dia a dia, mas também questões nossas, assim, dos nossos sentimentos, né? Como a gente está se sentindo, como poder falar sobre os nossos sentimentos, poder falar para as pessoas, para amigos, ou para alguém que tenha, que se disponha, né, a ouvir, ou até nos grupos, sobre os nossos sentimentos. Isso ajuda a baixar a sensação de ansiedade, porque no momento que a gente não se sente tão sozinho, a gente consegue ter alguém que está nos escutando, e isso a gente vai sentir na hora já, né, um alívio. Então, atividades de grupo, conversar com pessoas,
a ansiedade que leva a gente a se isolar e ficar sozinho cada vez mais, ou com medo de encontrar pessoas, ou com medos muito grandes, assim, que não são necessariamente medos reais, mas aquela sensação de que tem algo que vai acontecer e a gente não tem o controle sobre, ou que vai acontecer uma coisa ruim com alguém que a gente gosta, ou conosco, assim, a gente não tem noção, tal. Esse medo é um medo um pouco, às vezes, exagerado, irreal, porque, naturalmente, coisas ruins podem acontecer, mas não quer dizer que elas sempre possam acontecer. E, por vezes, a gente fica sofrendo demais com coisas que não vão acontecer, mas se sofre antes, né? Se antecipa de forma a achar que as coisas estão, vai acontecer uma coisa terrível ou algo do tipo, e a gente fica preocupadíssimo sem precisar, porque na realidade nada vai acontecer, ou a probabilidade é muito pequena. Então, essa forma de como cada um lê, como cada um vê seu dia a dia e as suas preocupações, como cada um pode descobrir isso conversando com as pessoas, ou nos seus grupos de convivência, ou com seus amigos, com seus familiares. Isso tudo ajuda a baixar a ansiedade. O que talvez colabore para que as pessoas sejam mais ansiosas, né? Realmente é uma cobrança muito grande das coisas que quer fazer, né? Tipo, se a pessoa é muito perfeccionista e quer fazer tudo para ontem e de uma forma perfeita, sem errinho nenhum, isso causa ansiedade, porque a gente sabe que perfeccionismo não existe, a perfeição não existe, né? Então, o perfeccionismo, a questão de fazer tudo para ontem já né, também as coisas entender que as coisas têm tempo para acontecer, elas têm um tempo para se mostrar, elas têm um tempo para né, para acontecer, que o mundo por vezes se encarrega disso, né? A gente não tem o controle completo sobre as coisas, então o mundo se encarrega disso. Quando a gente vê as coisas mudam muito rápido ou se mostram e se resolvem de uma maneira que a gente nem imaginava, né? Então são coisas que vão se aprendendo também e se aprendendo a aceitar mais o que os nossos, vou chamar assim dos nossos erros, né? Que não seriam erros, porque se são erros, teria o certo, mas não tem o certo. Então, é entender mais o que a gente considera como erros e rever isso, né, para que a gente não se sinta tão com uma necessidade de perfeição, fazer tudo perfeito, que a gente consiga aceitar o tempo das coisas, né, o tempo que as coisas levam para se resolver, que nem sempre a gente vai conseguir resolver tudo a partir do que como a gente gostaria, e nós não temos esse poder também. E então essa atitude assim de aceitar que as coisas têm um tempo, que o mundo anda também uma parte por si, né, que nós não controlamos tudo, também ajuda a baixar um pouco a nossa ansiedade. Então existem vários tipos de sensações que a gente pode chamar de ansiedade. Claro que tem aquelas que são as mais intensas, que são as que geram mais sofrimento, né, que nos paralisam, que não nos deixam dormir, que nos trazem sintomas físicos, né, de palpitação, como eu falei, insônia e agitação, enfim. Mas é algo que a gente precisa, quando isso acontece, dar uma olhada no que está se passando, né? E, assim, a gente precisa também ter uma capacidade, quer dizer, de conversar, digamos, também conosco, uma capacidade de fazer uma avaliação, assim, de dizer, às vezes, né, tipo, opa, peraí, por que que eu tô me sentindo assim? O que que está acontecendo comigo? O que que está me deixando mais preocupado? O que que o que que está me deixando, o que que está me afligindo nesse momento? Quais são os meus sentimentos? Isso a gente faz sozinho, às vezes, né, pensando nisso, e depois é legal também falar com as outras pessoas sobre isso, ter com quem conversar sobre isso. Isso ajuda a gente a se conhecer também, e a saber no que a gente exagera, no que a gente pode estar meio que exagerando de preocupação, e aí a gente pode ver também como a gente pode buscar ajuda e fazer coisas que possam
ocupar nosso dia a dia, né? E tirar um pouco do foco de preocupações que podem ser excessivas, saber das preocupações do dia a dia, como elas são e o que elas representam para a gente, ajudam também os sentimentos, enfim. Então, são todas ações e coisas importantes de se pensar no nosso dia a dia, né? Então, algo, claro que a gente não tem um controle completo sobre o que vai acontecer, etc., ainda mais agora que a gente tem esse problema de ficar pensando, poxa, quando vai acabar a pandemia? Quando eu vou poder sair? Será que o mundo vai voltar ao normal? Então, parece que tem uma coisa assim que deixa tudo meio difícil, né, de prospectar um futuro, de imaginar um futuro bom ou alguma coisa melhor, porque os problemas estão aí. Mas é aí que entra justamente um desafio, né, que é colocado assim, como a gente vai conseguir ter uma confiança no futuro, confiar nas coisas, a partir do que também as coisas mudam, elas não ficam sempre as mesmas, né? Por mais que a gente queira, elas não ficam sempre iguais em tudo, né, da partir da nossa experiência. Então, talvez esse momento dessa pausa que a gente foi forçado, está sendo forçado a fazer, é o momento da gente refletir sobre isso e tomar as decisões que façam com que a gente tenha novamente uma vinculação com o futuro, de propor ver coisas, né, de tentar construir e imaginar o que a gente vai fazer em breve, ou quando for, não vamos botar tempo, senso de temporalidade de logo depois. Isso também gera ansiedade, né? Nós temos que ser bem realistas nisso. Isso também ajuda a gente a não fazer planos tão longos no momento, mas estabelecer o nosso contato mais no nosso dia a dia, né? Valorizar o que a gente faz no nosso dia. Isso é muito importante nesse momento para também deixar com que a gente possa se sentir mais com melhor bem-estar, né? Então, o nosso estilo de vida passa também pela capacidade que a gente tem de saber de quem a gente é, o que a gente gosta e o que a gente vai fazer. Não seriam estilos de vida assim meio que colocados em comparação com outras pessoas ou fora de comparação que eu tenho que ser de um jeito ou de outro porque tem que ser de um jeito ou de outro. Não, apenas tentar que cada um teria uma tarefa, né, em descobrir como se sente, o que acha como se sente melhor, o que pode fazer no seu dia a dia para então construir um estilo de vida voltado ao seu bem-estar a partir da sua avaliação. Mas claro que existem coisas que a gente sabe que podem atrapalhar, mas isso, as orientações estão aí, né? Então, eu acho que nesse momento, basicamente, assim, uma forma mais, tipo, tentando atrelar mais ao nosso dia a dia as coisas que nos cercam, que é o que nós podemos nos concentrar mais hoje em função do isolamento, pode nos ajudar, né, a conhecer mais a gente e também já pensar e ver o que a gente pode fazer, o que nós podemos fazer que nos traz algum tipo de sensação de bem-estar. E aquelas coisas que geram ansiedade, que a gente, primeiro, aquilo que a gente não sabe que causa, então a gente precisa, de repente, e que atrapalha muito nossa vida, é preciso ter um tipo de talvez buscar ajuda ou algum tipo né, de apoio para que sensações como essas sejam só destinadas a coisas que realmente a gente precisa se preocupar, de fato, do nosso dia a dia. E as coisas que a gente não precisaria, não teria tanto uma necessidade de se preocupar muito, né, coisas que de repente não vão acontecer, ou coisas que a gente nem sabe ainda o que são direito, né, que só sente aquelas sensações ruins, isso também possa ser, com o tempo, tratado para que isso não represente assim algo que traga tanto sofrimento na vida, né? Então, digamos que eu acho que isso nesse momento é o que eu poderia dizer, né? Agora, a partir dessas ideias, né, do que eu pensei para hoje, assim, né? E também eu gostaria de repente, ouvir perguntas de vocês e coisas que mais vocês queiram saber, tendo em vista que é algo que vocês, né, estão bem curiosos, né, ansiosos por saber. Obrigada, então, professor Felipe. A gente tem vários elogios ali no chat, tem algumas perguntas também, tá? Legal.
Uhum. Então, assim, a Joana Silva pergunta o que fazer para que a nossa ansiedade não afete os nossos familiares. Ah, isso. Não, é uma ótima pergunta, porque acaba afetando todo mundo da família, né? Quando a gente está se sentindo mal, ansioso, a gente não consegue disfarçar. E aí a gente fica se sentindo mal porque as outras pessoas querem ajudar e a gente não sabe como e não tem como fazer. E aí a coisa vai aumentando que daqui a pouco está todo mundo na fase, né? Acaba sendo a situação piora porque a pessoa fica achando que ela está ainda se sentindo mal, ainda fazendo mal para os outros, né? Então a coisa é bem complicada realmente. O que a família precisa entender, de repente, né, talvez conversar com a família para tentar explicar que essas coisas podem acontecer, mas que elas podem também ajudar a que isso possa diminuir assim de frequência. As pessoas da família talvez precisem entender que não é uma coisa que é algo que a gente controla, né? Que tu controle assim completamente. Elas têm que entender que é uma coisa que tu não tem um controle sobre, que pode acontecer e que elas compreendam que não seria uma culpa de alguém por exemplo de estar né, como se assim, pare de sentir isso, né? Tu não dá um jeito nisso, mas a pessoa não consegue porque não tem como controlar. Então, a compreensão dos familiares é fundamental, o apoio para buscar ajuda e para, nesses momentos de alguma crise, eles respeitarem assim, o momento da pessoa para que ela possa ficar, de repente, até se recuperar, que ela possa respirar, que ela possa né, buscar um espaço para conseguir se recompor ou até mesmo encontrar o apoio na família, porque agora, como fazer isso, né? Como chegar na família e dizer, pessoal, olha, eu tenho essas crises de ansiedade, eu gostaria de contar com a colaboração de vocês e não faço isso por mal ou por outro motivo, as coisas acontecem, né? Então, eles precisam saber que é uma coisa que não é culpa da pessoa, mas é uma coisa que acontece e a pessoa não tem como controlar, né? Então, o que não ajuda é a família cobrar, né? Vou cobrar alguma coisa. Aí a cobrança aumenta a ansiedade. A cobrança aumenta né, o medo. Isso não ajuda em nada. Então teria que ver também como as coisas estão em casa, assim, como é que tá o trabalho em casa, como é que ele é dividido, como é que as pessoas ajudam, o que pode de repente ajudar essa pessoa a diminuir assim a cobrança ou encontrar mais ajuda da família, o que cada um pode colaborar, né? Seja apoiando em alguma atividade, escutando, enfim, há uma coisa assim de ter que ajudar um ao outro, né? Eu acho que esse é o desafio, é conseguir estabelecer relação de ajuda dentro de casa também, e, né, tentar encontrar. E se não conseguir ir sozinho em casa com a família, buscar ajuda, né? Porque também tem a questão da gente poder ajudar também daqui a pouco com a família para dizer para eles o que acontece, explicar né, tudo como funciona, para que eles entendam também. Certo. Nós temos agora duas pessoas que perguntaram sobre a questão da ansiedade e da vontade de comer. Né? Pessoas que Sim, relatam que quando ficam ansiosas comem mais. sim, sim, sim. A gente, quando a ansiedade, a comida, ela dá aquela sensação de ufa, né? Ah, agora sim, agora eu comi, mas é aquele paliativo, daqui a pouco volta tudo e tem que comer mais, porque não adianta, né? É bem isso, assim, tipo, saber que faz isso por ansiedade já é o primeiro passo. Eu acho que é o primeiro passo. Pô, se eu sei que eu como, quando eu fico ansioso, eu vou correndo para a geladeira, eu vou comer um monte de chocolate, comer um monte de guloseimas, ou vou comer 2, 3 pratos na janta, porque né? Opa, né? Vamos parar um pouco, vou pensar, tá, eu tenho essa tendência de comer muito quando estou ansioso. Agora, teria que descobrir o que poderia ser feito além de comer quando fica ansioso. De repente, uma outra estratégia, assim, para tirar da comida todo esse poder, colocar outras coisas no meio, assim, daí cada um vai ter que descobrir, assim, que de repente mexer numa plantinha que tem em casa, ou sei lá, descer, ou se bora no edifício, descer para levar um animalzinho para fazer xixi no pátio ou na casa para dar, né? Tentar, sabendo que tem isso e controlar, ou até mesmo, de repente, eu não sei, teriam que ver
com as nutricionistas, né? De repente comer uma coisa que não faça tão mal assim, né? Com um alimento não gorduroso, que não implique em tanto, mas isso é meio complicado, porque a gente logo quer pegar o que é melhor. Então, essa questão assim, né? Já saber que faz isso quando está ansioso é o primeiro passo, aí depois tem que ter disciplina, aí tem que dizer assim, ó, eu sei que eu estou ansioso, eu sei que eu vou comer muito, agora é hora de tentar parar e tentar fazer outra coisa, tentar se ocupar com outra coisa que não a comida, né? Mas é isso, é disciplina. O problema assim, é quando a pessoa não sabe e come, e quando vai ver, ela perde noção de saciedade, né? Que é a coisa de dizer, não, agora comi o suficiente, agora eu estou bem, não preciso ficar comendo mais porque eu já encerrei, né? Se vai comer de uma forma que não tem noção mesmo, que perde noção de saciedade, aí vai ter problemas com o sobrepeso bem graves. Esse é o problema. Então, sabendo que faz isso já é o primeiro passo. O outro passo é a disciplina e tentar achar outras coisas para fazer quando está ansioso. Se distrair, para não jogar tudo na comida. Nós temos mais 3 pessoas que perguntaram sobre a questão da ansiedade e da síndrome do pânico. A diferença entre elas e se a ansiedade pode evoluir para a síndrome do pânico. Sim. A síndrome do pânico, ela é um transtorno assim que a pessoa tem os sintomas de quase que vai morrer, né? Que ela fica com uma sensação de morte iminente, assim, sudorese, palpitação, tontura, enjoo, e desenvolve até assim por vezes algumas coisas depois de não nem conseguir sair de casa, né? ou frequentar lugares com muitas pessoas, tipo shopping, assim, né? Ou igrejas, tal, não vai. Isso é um problema que traz muito sofrimento e acaba afetando muito a vida da pessoa. Então ela fica, né, sempre com aquele medo, e então ela precisa de um tratamento com psicólogo, com psiquiatra, que pode diminuir um pouquinho vai diminuindo aos poucos esse transtorno, a sua incidência, né, e a sua intensidade. A ansiedade, ela aparece em circunstâncias, às vezes, quando ela é crônica, assim, quando a pessoa tem um jeito dela que é muito ansiosa, e isso fica como uma característica dela, já as pessoas a conhecem como muito ansiosa, e ela mesma, isso claro que traz sofrimento, mas já é algo previsível, assim, ela se conhece, as pessoas conhecem, ela pode buscar tratamento, mas não teria nenhuma crise aguda de pânico, por exemplo. Mas quando o pânico aparece, por exemplo, a pessoa nunca teve nenhuma crise, tem uma crise do pânico, aí tem alguma coisa que está acontecendo que pode estar causando bastante estresse na vida dessa pessoa e que já venha de um tempo ou circunstancial. E aí é a hora que o organismo diz assim, preciso de ajuda. Preciso de ajuda, preciso de ajuda porque realmente não estou suportando mais a carga de estresse e as coisas que estão acontecendo na minha vida até agora ou que estão acontecendo de forma circunstancial. Por exemplo, a pessoa pode ter uma vida de muitos anos dentro de um contexto familiar em que ela sofre algum tipo de violência psicológica, etc., e ela vai ter pânico, ou ela pode estar com medo de perder o emprego, agora nessas crises, ela pode começar a ter também acesso de ataques de pânico, com os sintomas de pânico com ameaça de perder o emprego, que é uma coisa que acontece agora. Então, ela está sempre associada ao estresse, a quantidade de estresse e ao perigo que pode estar sendo percebido sem a pessoa também ter necessariamente a consciência disso. O nosso organismo percebe as coisas acontecendo e o perigo, vamos dizer assim, que a pessoa pode ler, que ela está prestes a acontecer, mas ela não tem uma toda consciência sobre, mas ela vê as notícias da TV, que tem o desemprego, que tem a pandemia, que as pessoas podem morrer, isso tudo vai nos alimentando, né? Daqui a pouco a gente também já estava um pouco estressado, de repente o corpo pede ajuda, e aí que entra a crise do pânico. A ansiedade, ela pode aumentar para uma crise de pânico, né? Então, sempre quando a gente está ansioso, é um sinal de que é uma luzinha de alerta, assim, opa, vamos ver como é que estou com essa ansiedade, estou conseguindo controlar,
tá pesado, estou conseguindo fazer minhas coisas no dia a dia, não estou conseguindo. E aí, depois disso, é claro que se a pessoa tem essa noção, ela pode decidir buscar ajuda, ela já pode buscar algumas formas de atenuar essa ansiedade. Se ela não tem, se ela não percebe isso, ou se ela acha ainda que não tem que buscar ajuda, porque é uma coisa que vai passar, coisa assim, aí talvez daqui a pouco ela possa até desenvolver a síndrome do pânico. Então, claro que são situações que sempre trazem grande sofrimento, né? Mas em grau de intensidade, né? A ansiedade ela pode ser controlada, assim, dependendo de como a gente lida com ela. A síndrome do pânico também, ela já extrapola, ela já vai ela acontece de uma forma que, assim como a ansiedade generalizada, como eu falei antes, né? Como a gente fica, daqui a pouco, como veio a pergunta que a família não entende, como é que a gente vai, né? Também não controla, a síndrome do pânico é a mesma coisa, né? Então as pessoas também têm que entender que essa pessoa precisa de ajuda, ela é uma coisa que ela não controla e que precisa de tratamento. Daí sim, né? É um problema que tem que ser tratado. Certo. A Marilu coloca a questão da espiritualidade, se a espiritualidade pode ajudar a baixar a ansiedade. Pode, sim. Por que a espiritualidade pode ajudar a baixar a ansiedade? Porque a espiritualidade tem muito a ver com aquela questão do controle, né, de previsão das coisas, de ficar preocupado com o futuro, com o que vai acontecer, com que daqui a pouco a gente não controla. E a gente, na real, a gente não controla as coisas do mundo, né? O mundo tem a sua... O mundo acontece, a gente está nele, né? Mas, então, acho que a fé, a espiritualidade, quando a gente passa a não ter que se preocupar muito com muita coisa, a gente acaba entendendo que a gente não controla as coisas. E quando a gente diz assim, poxa vida, eu não controlo. O que eu controlo? O que eu posso fazer? Eu posso arrumar minha casa, eu posso conversar com os meus vizinhos, meus filhos, eu posso ir para a aula, eu posso participar da live, eu posso... Isso aqui a gente vai no nosso dia a dia controlando, mais ou menos, o que vai gastar ou não no mês, aquela coisa. Mas, assim, digo, o que vai acontecer? Se a gente vai estar vivo, não vai? Se vai ter, o que vai acontecer, uma coisa ruim amanhã ou não? A preocupação excessiva com isso, acho que a espiritualidade, ela diminui isso, porque a gente começa a confiar mais nas coisas que elas acontecem do seu jeito, que a gente não controla, mas a gente tem uma confiança que, por exemplo, nem sempre é só coisas ruins que acontecem, as coisas acontecem, elas podem não ser boas, né? Mas o pensamento negativo demasiado, que não é real, né? Porque nem tudo é tão terrível, nem vai ser, enfim, né? Aquela sensação de que algo ruim vai acontecer diminui com a espiritualidade, porque a fé, ela traz isso, a gente larga a mão, deixa de querer controlar o futuro, mas e se centra mais do nosso dia do presente, no que a gente está vivendo agora, no encontro com as pessoas que a gente está perto, com os animais que a gente tem em casa, de estimação, com as plantas, com as outras pessoas, enfim. Isso é importante. Isso puxa a gente. A preocupação com o futuro, isso a gente não controla. E aí, quando nós não controlamos, a gente tem a espiritualidade para ter esse diálogo e encontrar esse conforto. A Isa pergunta se a ansiedade pode se tornar um vício. Um vício. Ela pode se tornar um pensamento repetitivo, assim, uma coisa que tu fica ruminando, pensando sem parar. Talvez isso pode ser considerado como vamos chamar, um vício, né? Uma coisa que a gente não consegue parar de pensar e sentir. Ela pode ser, talvez, ela, não sei se um vício, mas é mais uma coisa que, de tanto que a pessoa não sabe como vai ser as coisas se ela não ficar ansiosa, ou ela não conhece outra forma de sentir as coisas, ou de ser, ou, né, de experimentar a sua vida, que não seja de uma forma ansiosa. Então, isso ela pode ser considerada talvez como um vício. É algo que a gente não consegue largar. Eu acho que é por aí, né, o vício. É algo que a gente não consegue largar, é algo que a gente não consegue se desfazer. Mas da ansiedade dá para se desfazer, dá para diminuir. Tem como. Mas ela pode sempre estar
a gente pode estar sempre achando que as coisas são sempre do mesmo jeito, de grande, assim, né, que trazem, é sempre aquela ansiedade, mas como uma coisa que a gente precisa, que a gente não sabe viver sem ela. Eu acho que sim, mas tem que saber que tem como, né, e tem como fazer para diminuir ela e viver de outra forma. Por mais que às vezes pareça que não, mas tem. A Luciana pergunta se, a sua opinião, se teremos mais pessoas ansiosas durante ou pós-pandemia do que antes, e por quê? Olha, a ansiedade é um terceiro, acho que no Brasil, assim, é uma das, eu não sei agora, não tenho o dado certo, mas no Brasil é uma quantidade de pessoas ansiosas e que que se dizem ansiosas e que têm ansiedade no seu dia a dia de um nível alto, é enorme, é muita gente, muita gente. Com a pandemia, certamente isso vai aumentar, esse número está, eu não tenho como dizer exatamente quanto, como, né, porque isso vai aparecer agora na sequência, mas há uma expectativa, sim, que a gente tenha as pessoas estão mais ansiosas devido a várias coisas, como, por exemplo, quando é que vai chegar a vacina, será que alguém vai pegar Covid da minha família, será que eu vou pegar, será que eu vou perder o emprego, será que eu vou poder ver meus filhos no Natal, será que, né, várias coisas que são reais, verdade, coisas verdadeiras e que e podem, normalmente se espera que elas elevem o nível de ansiedade, porque são coisas que estão no nosso dia a dia, estão aí, né? Então, sim, se espera que isso aconteça. Tanto que há uma preocupação muito grande com a saúde mental da ou agora na pandemia e depois também da saúde mental das pessoas. É aí que está, nós temos que encontrar e oferecer espaços, né, para que a gente possa aumentar, assim, a oferecer à população serviços que ajudem a tratar a ansiedade. Porque realmente há uma expectativa de que ela está alta, sempre esteve, quer dizer, já era um problema antes, agora a tendência é que ela vai ficar mais evidente, ela vai ficar mais escancarada, as pessoas vão falar mais, vão enxergar mais isso. Certo. A Luciana pergunta se que colocam, né, que a depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. Se essa frase está correta, se o senhor concorda com essa frase. Uhum. A ansiedade é o excesso de futuro, porque a gente não controla o futuro e aí tende a querer adivinhar e sofre pelo que não aconteceu. O passado ele tem influência na ansiedade, dependendo assim, se a gente, existem várias causas de ansiedade que podem ser, podem trazer da nossa vida que a gente, nossa história de vida, né? Tem coisas que podem ajudar mais ou menos, assim, se sabe, por exemplo, que no passado, se a gente, lá quando a gente é criança, assim, por exemplo, quando tem uma rotina, quando tem uma coisa mais previsível, quando tem, assim, sabe onde mora, tem um lugar para dormir, tem uma rotina de ir para a escola, voltar para casa, tal, uma coisa bem de uma rotina, isso ajuda, assim, a criar um senso de segurança, que é quando a gente tem as coisas mais ou menos previsíveis, que principalmente quando a gente é mais jovem, a gente precisa ter, né? E depois, quando a gente vai ficando adulto, a gente consegue normalmente ter uma certa sensação de segurança quanto a isso. A sensação de insegurança, ela pode vir também, a gente pode trazer ela a partir da nossa história de vida e ela pode também ser vivenciada no mundo atual, como a gente está vivendo agora, de insegurança em função da pandemia. Mas cada pessoa reage de um jeito. Então, o passado, ele também vai nos moldando porque a gente tem uma história de vida, né? Então, a gente vai vai se transformando, vamos dizer assim. Mas o futuro, sofrer por aquilo que não aconteceu, como se já tivesse acontecido, é um erro de avaliação, né? Tem alguma coisa aí que não está bem. Tem que se refazer isso, ver o tamanho necessário da preocupação. Ela pode existir, mas também não pode ser muita, né, exacerbada.
E as questões do passado, elas podem ser também nos deixar talvez mais ou menos sensíveis a algumas coisas que podem nos gerar ansiedade. Mas isso depende de cada pessoa, né? Mas eu acho que sim, eu acho que o futuro é uma coisa que deixa a gente um pouco com receio, mas a gente vai ser mais ou menos sensível a isso de acordo com a nossa história de vida. Então não tem como separar as coisas assim separado, né? As coisas meio que se misturam. Certo. A Regina pergunta se tem algum componente genético na ansiedade ou se pode ser atribuído só a fatores ambientais. É difícil, né? Mas a gente sabe que as duas coisas andam juntas, né? Tem relação aos fatores genéticos e as questões ambientais. Se a gente for ver como isso pode estar... a gente ainda tem coisas que ainda são um mistério para a gente, porque, por exemplo, tem pessoas que teriam fatores ambientais para desenvolver ou ter uma personalidade ou se sentirem mais ansiosas, mas não são. Não. E tem pessoas daqui a pouco que passam pela mesma situação e são. Então, não tem uma regra assim do que acontece que vai tornar a pessoa mais ou menos ansiosa. Existem coisas que podem aumentar ou diminuir a probabilidade. E as questões ambientais e as questões genéticas, isso, claro que pode ter a ver, mas também sempre tem aquela questão, né? A que ponto tem uma influência e se essa influência ela é decisiva ou não. O que sempre o pessoal diz é que existe uma interlocução, uma conversa, em que, de repente, dependendo de circunstâncias que cada um desenvolve na sua vida, cada pessoa, uma pessoa diferente da outra, vai ficar menos ou mais evidente. Só problemas mais graves mesmo, transtornos mais graves, que talvez fique mais evidente algum tipo de relação com uma questão genética. Daí tem que fazer um estudo, pegar a família e ver assim qual é a história dos familiares antepassados e ver se tem um número de filhos. Aí já é uma questão mais em que inclui também a matemática, né? Enfim, mas de fato a questão ambiental a gente tem não há uma regra, mas a gente sabe que tem coisas que podem aumentar ou diminuir a probabilidade. Certo. Muitas perguntas aqui, muitos elogios. A gente já está encerrando, gente. Para encerrar, então, só a pergunta da Tânia, que ela pergunta se a ansiedade está ligada à falta de perspectiva quando não existe, quando não se encontra saída para o problema. Sim. Quando não se encontra saída para o problema, o sofrimento pode ficar no ápice, né? Lá em cima, no agudo que a gente fala. E aí a pessoa isso é um problema, porque há um erro também aí, né? Porque, tipo, como a gente estava falando antes, o dia de amanhã a gente não sabe, né? Então, teria que... tem que esperar para ver o que vai acontecer também, porque as coisas têm um tempo para acontecer. E a ansiedade, ela é meio que inimiga do tempo, né? Porque ela quer antecipar tudo e resolver tudo antes do tempo, só que quem manda é o tempo, né? Então, a gente não pode brigar contra o tempo. É uma questão, assim, de dizer que as coisas, elas têm o tempo para acontecer e a gente não pode, e não tem controle. E, às vezes, é um engano, e pensar nisso pode ser um engano, porque deixa de dar razão ao tempo. Aí que o tempo tem que ser nosso amigo, ele não tem que ser nosso adversário, né? Tem que ser nosso amigo, a gente tem que ser amigo do tempo. Ótimo. Várias pessoas relatando ali a ansiedade pela vacina, né? Que eu acho que é uma coisa sim. Que gerou, né? As pessoas ficaram muito ansiosas, até porque não se tinha muita previsão de quando que com as faixas de idade, né? Quem começou com os mais velhos, então até chegar nos mais novos, os mais novos estavam bem ansiosos por isso. Mas agora já está chegando para todo mundo. Coisa boa. Só lembrando, gente, algumas pessoas também mandaram mensagens pela UNAP perguntando a questão de agora eu já estou vacinada, quando que vai voltar as aulas presenciais na UNAP? Todo mundo está ansioso por essa aula presencial, né? A gente pela UNAP, os alunos da graduação, porque a gente viveu toda uma vida tendo aula presencial, todo mundo se encontrando. Eu acho que todas as pessoas aqui frequentaram, né?
desde 6, 7 anos ou até mais novos a escola, e nunca ninguém teve grande vivência com atividades online, né? A maioria das pessoas acabou fazendo toda uma formação no presencial. Então, está todo mundo super ansioso por essa questão da volta às aulas. A gente já sabe que já tem muitas pessoas da UNAP que estão vacinadas, mas a gente tem que pensar o seguinte, mesmo vacinados, tem que manter os cuidados de distanciamento, de máscara, de álcool gel, e pela UNAP, como a UNAP ela é um programa da URGS, nós só poderemos retornar ao presencial quando a URGS liberar as nossas atividades. Então, né, os professores coordenadores também já estão vacinados, né? Eu e a professora Mayra, porque nós temos uma atividades no Hospital de Clínicas. A professora Mara, vocês devem ter visto que postou também fotos que fez a vacina esse final de semana, mas a gente só pode voltar para o presencial quando a universidade nos liberar, né? Certo, gente? Então, muitos agradecimentos para o professor Felipe. Eu gostaria, então, em nome da UNAP, de agradecer. Eu acho que foi uma tarde, né, um pedacinho de tarde excelente, que todos puderam conversar, tirar todas as suas dúvidas, várias pessoas agradecendo as contribuições e também a forma simples que foram colocados, conceitos bem complexos, para que todas as pessoas pudessem, né, entender tudo que a gente estava falando. Isso é muito importante também. E agradecer, então, a disponibilidade do professor Felipe de estar aqui com a gente hoje, nesse pedacinho de tarde. Obrigado. Eu tentei falar de uma forma mais simples possível, né, acho que para tentar entrar no dia a dia, né, da gente. Né. Adriane, eu gostaria de falar um pouquinho do estudo. Isso. Tá? Eu estou, então, realizando um estudo sobre reserva cognitiva e estilo de vida, que faz parte do meu doutorado. Depois a Adriane vai passar para vocês um link pelos contatos, que vocês podem, quem quiser participar, ela fala justamente sobre, eu quero estudar o que faz com que as pessoas possam envelhecer e evitar os problemas que normalmente possam aparecer com o envelhecimento. Então, por exemplo, ver o que cada um faz no dia a dia, ali que fazia quando era mais jovem, na meia-idade, o que faz hoje, e que pode estar associado a uma sensação de melhor bem-estar de vida, né? Então, isso a gente quer ver quais são as coisas que podem ser feitas no dia a dia que podem atrasar o aparecimento de coisas, de sintomas daqui a pouco, que são comuns ao envelhecimento, né? Então, querer ver assim como vocês, o que se trabalha que a gente chama de reserva. É quase uma resiliência, mas é uma reserva que a gente chama de cognitiva, que protege as pessoas durante o envelhecimento e faz com que elas tenham se protejam mais de qualquer tipo de problema de saúde, por exemplo. Isso. Então, depois nós vamos mandar ali pelos nossos grupos de WhatsApp, né, o link do estudo do professor Felipe, para que quem tiver interesse, eu acho que muitas pessoas vão ter interesse em participar, né? Então, nós vamos mandar e pedir ajuda, então, que vocês colaborem, como sempre vocês fazem, colaborando com as nossas atividades aqui na URGS, certo, gente? Quem ficou, várias pessoas colocaram que chegaram atrasadas, que viram um pedacinho, não se preocupem, porque fica no nosso Facebook, então vocês podem assistir depois, a gente vai colocar lá no nosso canal, também no YouTube, então vocês podem assistir toda a palestra do professor Felipe, né, ver todas as dúvidas que ele respondeu, e qualquer dúvida, vocês sabem que nós temos o WhatsApp sempre à disposição, que vocês podem enviar ali as dúvidas, as perguntas, e aí a gente conversa por ali, certo? Então, uma boa tarde, uma boa semana para todos e todas, e vamos aproveitar, então, todas essas nossas oficinas, que essa semana nós temos a segunda semana, né, começamos as atividades na semana passada, então, todas as nossas atividades ao longo da semana.